Vamos para as informações. É o seguinte, só uma atualização, nem sei se eu falei isso em vídeos anteriores, mas o BAP, novo presidente do Flamengo, ele convidou o Rodrigo Toches, que foi VP de Finanças, tanto na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, quanto na gestão do Rodolfo Landim. Ele convidou o Toches para ser o CEO da sua gestão, e o Toches ainda não respondeu, tá bom? O Toches está analisando por conta de família, enfim, compromissos pessoais, tem também o trabalho dele, porque ele trabalha numa empresa, enfim. Ainda não deu a resposta ao BAP, mas o BAP quer o Rodrigo Toches para ser o seu CEO. Vamos falar de Pedro, porque hoje está rolando a despedida de Adriano no Maracanã, é o Flamengo Legends, contra jogadores que passaram pela Inter de Milão, que jogaram com o Adriano na Inter de Milão. É um evento que está recheado de craques do futebol, Ronaldo Fenômeno, o Zico está lá, Romário, enfim, tem muita gente que fez história não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, e o Pedro passou por lá, e na zona mista ele falou sobre a recuperação dele. Abre aspas para o atacante do Flamengo. Estou recuperando, tem 3 meses e meio desde a cirurgia. Graças a Deus está bem avançada a recuperação. Mas a gente sabe que não dá para antecipar a volta por causa da cicatrização. Estou tratando para voltar mais forte. Fecha aspas. Pedro, que tem um longo processo de recuperação ainda, foi o que ele falou aí, está adiantado, mas ainda não dá para planejar uma data, um mês de retorno para o atacante do Flamengo, que fez muita falta na reta final da temporada, ele que se lesionou em setembro em um treino pela seleção brasileira. Vamos falar agora de mercado da bola, porque hoje no Twitter voltou a bombar aí, eu confesso que eu nem sei quem noticiou isso, e se alguém noticiou, não sei se foi só boato de Twitter, quando eu falo alguém, algum jornalista, tá? Ou se foi apenas boatos entre os torcedores, a famosa Flá TT. Mas estão dizendo que o West Ham está querendo novamente o zagueiro Fabrício Bruno. Isso, até onde eu sei, não procede. Pelo contrário, apurei com pessoas que fazem parte do lado do West Ham, tá bom? Eles não estão buscando um zagueiro nesse momento, não procede, de fato eles tentaram o Fabrício Bruno, vocês sabem muito bem da história, no fim das contas o Fabrício Bruno não aceitou a proposta salarial do time inglês, mas nesse momento não tem nada novo em relação ao Fabrício Bruno. É um jogador que pode sair nessa janela de transferência? Sim, é um jogador que pode sair. A antiga gestão, quando eu falo antiga gestão, ainda é atual, né? Porque é do Rodolfo Landim, porque ainda não teve a posse, mas a gestão Rodolfo Landim pensava sim negociar o Fabrício Bruno nessa janela de transferência, caso vencesse a eleição. Obviamente, o jogador, junto com seus representantes, vai conversar com o BAP, o novo presidente do Flamengo, para tentar alinhar essas situações. Só que não tem como o jogador fazer nada, nem o empresário do jogador, porque o BAP ainda não assumiu. E não teve o processo de transição, e eu vou sempre bater nessa tecla. Não teve, porque o Rodolfo Landim não colaborou até o momento. Ele só vai fazer o processo de transição após a posse, que está marcado para o dia 18. O que é uma pena, porque é o Flamengo que está perdendo. Não é o Landim, não é o BAP que está perdendo, não é ninguém que está ganhando. É só o Flamengo que perde. Perde o quê? Perde tempo, porque poderia já estar adiantando muitas outras situações se já tivesse ocorrido o processo de transição, o que é normal, tá? Em 2018, eu lembro como se fosse hoje, o Lomba e o Eduardo Bandeira de Mello, que eram os candidatos da situação, no dia seguinte já estavam fazendo o processo de transição, se reunindo com os futuros dirigentes. Inclusive, isso precisa ser mencionado. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo atualmente, da gestão Rodolfo Landim, está de férias no exterior, em Paris, na França. A pergunta que fica é, se o Rodrigo Dunst e o Landim tivessem vencido a eleição, ele estaria de férias com a família fora do Brasil? Eu duvido. Estamos no dia 15 de dezembro. Obviamente estariam trabalhando para fazer a montagem de elenco. Então fica aqui a minha crítica, que eu acho isso um absurdo. Falar de Pulgar, o Pulgar está no Chile, vivendo suas férias, e de fato os representantes confirmam que ele não quer renovar, que tem o desejo sim de ser negociado nessa janela de transferência, a ver se a futura gestão vai querer negociá-lo, como é que vai ser. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, ou seja, mais um ano de vínculo. Tudo depende das propostas que chegarem, mas só trazendo o lado dos empresários, sim, não tem negociação para renovação, ele não tem o desejo de renovar nesse momento, tá bom? Vamos falar agora de José Boto, dirigente português que vai assumir
essa responsabilidade, para mim, vai ser a maior responsabilidade da carreira dele, embora ele tenha trabalhado anos no Benfica, tenha trabalhado no Shakhtar, vários outros trabalhos bons aí, mas ele vai trabalhar no Flamengo, que é uma cobrança absurda. E ele sempre se caracterizou no estilo de trabalho dele como um scouting, digamos assim. Aqui no Flamengo ele vai ter a missão, ou seja, uma tarefa ainda maior, com uma responsabilidade ainda maior de ser diretor, de ser dirigente, não apenas um scout. E pesquisando sobre o José Boto, a gente acha no YouTube uma entrevista dele em 2023, isso mesmo. Ou seja, ano passado, ele para o Benfica Independente, tá? Ele falando sobre futebol, o que ele pensa sobre futebol. O assunto, rede de contatos. Tem um network dentro do futebol, especialmente no Brasil, porque no Shakhtar apostávamos em jogadores muito jovens. Isso cria um nome, uma identidade como diretor diante do mercado. Tenho conversas com muitos treinadores brasileiros, tenho uma rede com muitos treinadores jovens no Brasil, por interesse meu e deles por verem alguém na Europa que trazia jogadores os quais não apostavam neles. No Brasil, e depois de 6 meses, estavam jogando na Champions League. Isso me dava vantagem de ter informações privilegiadas sobre muitos jogadores. E é verdade isso. Perfil do scout, ele disse aqui, existem 3 tipos de scout, mas a mim só interessa um. Existe o que tem dúvidas sobre todos os jogadores e o que não tem dúvidas sobre quase nenhum. Eu prefiro o scout que tem uma convicção plena, mesmo correndo o risco de errar. Gosto que meus scouts mostrem paixão pelos jogadores que eles propõem. Não posso sentir dúvidas naquilo que eles propõem. Rapaz, gostei dessa, hein? Papel do treinador na montagem do elenco. O que é desafiador no scout é perceber o que o treinador quer, ou o clube. O Shakhtar não dependia de treinador, dependia de uma ideia de jogo do clube. O treinador chegava e se adaptava. Para mim é um erro um clube deixar tudo nas mãos do treinador, porque o treinador é sempre o elo mais fraco. Se um treinador é demitido e você contrata outro com ideias diferentes, vai ter que mexer no plantel e gastar mais dinheiro, transformar ativos em desativos. Isso tem a ver com gestão desportiva. O treinador deve estar envolvido principalmente quando a forma de jogar depende do treinador. Quando você busca um treinador, tem que estudar profundamente as ideias dele e estar preparado para as exigências dele em termos de perfil de jogador. Uma coisa é eu oferecer 3 jogadores e pedir para ele escolher o preferido, mas aí ele pediu um quarto ou um quinto, isso eu não concordo. Não acho que seja bom para o clube. Um bom treinador profissional do futebol moderno não tem tempo para conhecer jogador. Minha experiência diz que os jogadores que os treinadores conhecem são os que jogam no campeonato que ele está trabalhando. Eles se sentem mais confortáveis com os jogadores que eles conhecem. Ou os que a gente indica, eles não conhecem ou não têm tempo para conhecer. Isso vai depender da gestão desportiva. O treinador, quando você propõe jogadores, não tem conhecimento vasto do mercado, como o scout ou o gestor desportivo tem. Faz sentido total isso aqui. É aquilo que eu falo, cara. Não dá para você ficar contratando apenas porque o treinador pede. Será que esse jogador que o treinador pediu se encaixa ao estilo de jogo que o clube tem como característica? Faz total sentido isso aqui. Outro assunto, atenção com os talentos. Abre aspas. O Shakhtar chegou a ter 14 brasileiros no plantel. Uma das coisas que quis quando cheguei foi olhar para aquilo que tínhamos em casa e foi uma surpresa ver que tínhamos muito talentos na formação, como o Mudryk, que hoje está no Chelsea. No Shakhtar ainda estão o Sudakov e o Bondarenko, que podem ajudar em qualquer clube do mundo. Outro assunto, organização do departamento de scout. Isso aqui é super interessante para o Flamengo, inclusive. Existem várias formas de organizar um departamento de scout. Primeiro, o que quero? Definir um perfil de jogador, um perfil não só técnico ou tático, mas financeiro. Para que eu quero um jogador, também um perfil de até onde podemos ir. Depois podemos fazer de várias formas. Definir os mercados prioritários, de 4 a 5. Um clube português, por exemplo, mais facilmente chega à Argentina, Brasil, Uruguai, Bélgica, Holanda. Aí definimos esses como os principais, o mercado A. E temos que conhecer esses mercados a fundo. Depois definimos o mercado B, que não são tão apelativos para nós e não precisamos seguir tão atentamente. Num clube português não preciso conhecer tão a fundo o mercado alemão. Não quer dizer que não olhe para esse mercado,
mas olho com outros olhos. No mercado C, as informações vêm de pessoas externas e eu vou checar. Tem que estar atento e ter informações, mas não precisa acompanhar o campeonato israelita. Tem que ter informações nesses países para que elas cheguem rápido e você cheque. É verdade isso. Inclusive, o Flamengo, por exemplo, agora está explorando muito o mercado africano. E eu acho que é um bom mercado para se explorar. Eu lamento muito essa gestão do Landim não ter explorado muito o mercado sul-americano. Tem vários bons... Cara, o Rodrigo Garro, por exemplo, que hoje se destaca no Corinthians, foi oferecido várias vezes ao Flamengo. E o Flamengo nunca demonstrou interesse. E hoje está se destacando no Corinthians, para mim, sendo o principal jogador custo-benefício, tá? Para a equipe paulista. Então, esse aí é um pouco do que pensa o José Botto sobre o futebol. Eu, particularmente, estou muito animado e otimista para ver esse português trabalhando no Flamengo. Todo mundo elogia muito o trabalho do José Botto. Se vai dar certo ou não, gente, isso só o tempo dirá. Mas que o BAP está começando bem essa gestão, tá sim, tá mirando alto, tentou um grande profissional do Palmeiras, não conseguiu êxito, a ver se ele terá um plano B agora. Valeu, galera, uma ótima semana para todos vocês,